Em uma noite tranquila, o silêncio de uma fazenda isolada é quebrado por ruídos estranhos vindos do celeiro. O proprietário, um homem de aparência dura mas com um coração generoso, decide investigar. Ao abrir a porta, ele se depara com uma cena inesperada. Uma jovem, visivelmente assustada, segurando um bebê nos braços. O que parecia ser uma simples ajuda se transforma em uma história de mistérios, medos e segredos que desafiarão tudo o que ele pensava saber sobre o que é família. Antes de começar, deixe o seu like e se inscreva no canal. Também me responde de onde você está assistindo. A noite estava fria na fazenda Albuquerque. O vento soprava forte, balançando as árvores antigas que cercavam as terras de Jonas. A fazenda, um verdadeiro império rural construído com anos de trabalho árduo, costumava ser um refúgio de paz e silêncio. Mas naquela noite, algo estava diferente. Jonas acordou sobressaltado. O relógio na parede marcava 2h34 da madrugada. Ele franziu a testa ao ouvir um ruído vindo do lado de fora. Não era o barulho comum do vento ou dos animais. Parecia um som abafado, algo entre um choro e um gemido. Ele jogou a coberta de lado, calçou as botas e pegou sua lanterna. Já tinha lidado com invasores antes, mas geralmente eram guaxinins revirando os sacos de ração ou algum animal perdido. O celeiro ficava a cerca de 50 metros da casa principal, uma estrutura grande e robusta que guardava maquinários, feno e algumas cabeças de gado mais jovens. Jonas caminhou com passos firmes, sentindo a terra úmida sob as botas. O som ficava mais nítido à medida que se aproximava. Ele parou diante da porta de madeira pesada, respirou fundo e, com um movimento firme, empurrou-a para dentro. A luz da lanterna cortou a escuridão, revelando fardos de feno empilhados e o brilho fraco dos olhos de algumas vacas no fundo do celeiro. Mas foi no canto, entre um monte de sacos e uma carroça antiga, que ele viu algo que fez seu coração disparar. Uma menina. Jonas continuava ali, parado no celeiro, observando a menina encolhida no canto, protegendo o bebê com o próprio corpo. A luz fraca da lanterna tremulava nas sombras, e o silêncio só era interrompido pelo som suave da respiração acelerada da garota e pelo choramingar baixo da criança nos braços dela. Ela estava visivelmente assustada. Seus grandes olhos escuros olhavam ao redor como os de um animal encurralado, buscando desesperadamente uma saída. O medo era quase palpável, impregnado no ar gelado daquela madrugada. Jonas percebeu que precisava agir com cuidado. Qualquer movimento brusco poderia fazer com que ela tentasse fugir ou, pior, entrasse em pânico. Então, ele se abaixou um pouco, tentando ficar menos ameaçador. Ei, está tudo bem, disse, sua voz grave agora mais suave, quase um sussurro. Você não precisa ter medo. A menina não respondeu. Apenas apertou o bebê contra o peito, como se quisesse protegê-lo do mundo. Foi então que Jonas notou algo que fez seu coração apertar ainda mais. A menina estava tremendo. Não só de medo, mas de frio. Seus braços estavam magros, suas roupas sujas e rasgadas, e os pés. Meu Deus, os pés dela estavam descalços. Ele fechou os olhos por um segundo, tentando controlar a onda de indignação que sentiu. Quem deixaria uma criança naquele estado? Quem a teria abandonado ao relento, no meio da noite, com um bebê recém-nascido nos braços? Jonas olhou ao redor e encontrou um cobertor dobrado sobre um fardo de feno. Pegou-o devagar, sem pressa, sem fazer movimentos bruscos, e se aproximou um pouco mais. Aqui, pegue isso, disse, estendendo o cobertor para ela. A menina hesitou. Seus olhos alternaram entre Jonas e o cobertor por alguns segundos, como se ela estivesse tentando decidir se poderia confiar nele. O bebê se remexeu, soltando um gemido baixinho, e isso pareceu fazer com que ela tomasse uma decisão. Lentamente, sem soltar a criança, ela esticou a mão pequena e frágil, pegando o cobertor e puxando-o para si. Jonas sentiu um pequeno alívio. Era um primeiro passo. Tem leite na casa principal, ele continuou, mantendo a voz calma. Você e o bebê devem estar com fome.
A menina não disse nada, mas Jonas viu como seus lábios rachados se apertaram em uma linha fina. Era como se ela estivesse resistindo ao próprio instinto de aceitar ajuda. Você pode ficar aqui pelo tempo que precisar, ele acrescentou. Ninguém vai machucar você. Ela ergueu os olhos para ele naquele momento, e Jonas sentiu um arrepio. Havia tanta dor ali, tanta desconfiança. Como se essa menina já tivesse visto o pior do mundo e aprendido, cedo demais, que confiar em alguém poderia ser perigoso. Ele sabia que não podia forçá-la a falar. Mas também sabia que, se não fizesse algo logo, o frio e o medo poderiam acabar com ela. Então, ele tomou uma decisão. Vou buscar algo quente para vocês comerem, disse, se levantando devagar. Fique aqui. Eu volto já. Ele não esperou por uma resposta. Apenas se virou e saiu do celeiro, mas, enquanto caminhava de volta para casa, seu coração pesava. Quem era essa menina? Por que ela estava fugindo? E, mais importante, quem poderia ter feito algo tão terrível a ela? Jonas voltou para o celeiro com uma tigela de sopa quente e um copo de leite. Ele tinha aquecido rápido na cozinha, sem perder tempo. Enquanto preparava, sua mente não parava de trabalhar. Quem era essa menina? E, principalmente, do que ela estava fugindo? Ao entrar no celeiro, encontrou a menina exatamente como a havia deixado, encolhida no canto, segurando o bebê como se sua vida dependesse disso. Mas agora, envolta no cobertor, parecia um pouco menos trêmula. Ele se aproximou devagar e colocou a tigela ao lado dela, sem forçar. Está quente. Pode comer, se quiser. Por um momento, ela não se moveu. Mas o cheiro da comida pareceu quebrar sua resistência. Com uma mão trêmula, pegou a colher e levou à boca. Comeu devagar, hesitante no início, depois com mais vontade. Jonas ficou ali, sentado a alguns metros, sem dizer nada. Ele sabia que, se quisesse que ela confiasse nele, precisava ser paciente. O bebê, agora mais calmo, respirava suavemente nos braços dela. Depois de alguns minutos, quando a tigela já estava quase vazia, Jonas tentou de novo. Como é seu nome? A menina hesitou, mordendo o lábio. Seus olhos castanhos e profundos analisaram Jonas por um longo momento. Então, com uma voz fraca e embargada, ela respondeu. Sofia. Jonas assentiu, como se estivesse repetindo o nome mentalmente. Bonito nome, ele disse, tentando soar natural. Sofia baixou os olhos, como se não estivesse acostumada a receber elogios. Jonas percebeu que agora ela parecia um pouco mais disposta a falar, então continuou com cuidado. E o bebê? Como ele se chama? Ela apertou os braços ao redor do pequeno corpo do bebê antes de murmurar. Miguel. Jonas observou o rostinho adormecido da criança. Tão pequeno, tão frágil. O que um bebê assim estaria fazendo em uma situação como aquela? Ele respirou fundo e decidiu que era hora de perguntar. Sofia, o que aconteceu? Por um momento, ela congelou. Seus dedos apertaram o cobertor e seu queixo tremeu. Jonas viu quando seus olhos começaram a brilhar com lágrimas presas, como se ela estivesse lutando contra elas. A voz dela falhou. Ela respirou fundo e tentou de novo. Eu fugi de casa. Jonas sentiu um arrepio. Por quê? Sofia fechou os olhos, e as lágrimas, antes contidas, escorreram por seu rosto sujo. Ela soluçou baixinho, tentando conter o choro, mas era como se todas as emoções que ela havia segurado estivessem vindo à tona de uma vez. Por quê? Porque ele vai me matar, ela sussurrou. Jonas sentiu seu corpo inteiro ficar tenso. Quem? Quem está atrás de você, Sofia? Ela engoliu em seco e olhou diretamente para ele. Seus olhos estavam carregados de um medo que Jonas nunca tinha visto antes em alguém tão jovem. O pai do Miguel. Jonas ficou imóvel.
As palavras de Sofia ecoavam em sua mente como um trovão distante. O pai do bebê. Ele sentiu um aperto no peito, uma sensação ruim crescendo dentro dele. A menina limpou as lágrimas com as costas das mãos trêmulas, respirando fundo algumas vezes, como se estivesse se preparando para dizer algo ainda pior. Sofia, Jonas começou, tentando manter a calma. Quem é o pai do Miguel? Ela apertou o bebê contra o peito e desviou o olhar. Seus lábios tremeram, e por um momento, Jonas achou que ela não iria responder. Mas então, com uma voz quase inaudível, ela soltou. Miguel, é meu filho. O tempo pareceu parar. Jonas sentiu um calafrio subir pela espinha. Ele piscou algumas vezes, processando aquelas palavras. Seu cérebro tentava encontrar outra explicação, algo que fizesse mais sentido. Mas não havia. O quê? Ele perguntou, a voz saindo mais áspera do que pretendia. Sofia finalmente ergueu o olhar. Havia uma mistura de dor, vergonha e medo ali. Eu tenho 14 anos, ela confessou, sua voz embargada. E Miguel é meu filho. O impacto daquelas palavras atingiu Jonas como um soco no estômago. Ele prendeu a respiração por um instante, sentindo o coração bater forte dentro do peito. A menina diante dele, tão frágil, tão assustada, era apenas uma criança. Mas o bebê nos seus braços era a prova de que algo terrível havia acontecido. Jonas passou a mão pelo rosto, tentando organizar seus pensamentos. Sentiu um nó na garganta. Ele conhecia o mundo. Sabia que existiam pessoas ruins, capazes de coisas monstruosas. Mas ver uma vítima tão jovem, tão vulnerável, diante dele, fazia tudo parecer ainda pior. Ele respirou fundo, tentando controlar a raiva que começou a crescer dentro dele. Quem fez isso com você, Sofia? A menina abaixou a cabeça. Eu não posso falar. Ele disse que, se eu contar para alguém, vai me encontrar. E vai machucar o Miguel. Jonas cerrou os punhos. Esse homem não pode te machucar mais. Você está segura aqui? Ela balançou a cabeça rapidamente. Você não entende, ele tem dinheiro, tem poder. Ele sempre consegue o que quer. Jonas sentiu os músculos dos ombros ficarem tensos. Ele conhecia homens assim. Homens que achavam que podiam fazer qualquer coisa sem sofrer as consequências. Ele olhou para Sofia, tão pequena e assustada, e depois para o bebê dormindo em seus braços. Uma onda de proteção tomou conta dele. Aquela menina e seu filho precisavam de ajuda. E ele iria fazer tudo ao seu alcance para protegê-los. O silêncio que se seguiu foi denso, pesado. Jonas sentia cada batida do seu próprio coração como se fosse um tambor dentro do peito. A revelação de Sofia ainda girava em sua mente como um turbilhão. Miguel não era seu irmãozinho, e sim seu filho. Uma menina de apenas 14 anos, carregando um fardo que nenhuma criança deveria carregar. Mas a história ainda não estava completa. Sofia apertou Miguel contra o peito, como se quisesse protegê-lo de algo invisível, algo muito pior do que o frio daquela madrugada. Jonas notou que suas mãos tremiam, não apenas de cansaço ou fome, mas de puro medo. Sofia, ele disse, sua voz mais baixa e controlada, mesmo que por dentro estivesse fervendo. Quem é esse homem? A menina hesitou. Seu olhar percorreu o celeiro como se esperasse que, a qualquer momento, alguém surgisse das sombras para arrastá-la de volta para o inferno do qual fugiu. Ela respirou fundo, tentando encontrar forças para continuar. Ele é um homem muito poderoso, sua voz saiu quase num sussurro. Ninguém diz não para ele. Sofia engoliu em seco e apertou ainda mais o bebê. Quando ele descobriu que eu estava grávida, ficou furioso. Disse que aquilo nunca deveria ter acontecido. Jonas sentiu os punhos se fecharem involuntariamente. Ele queria que eu me livrasse do bebê, continuou Sofia, as lágrimas escorrendo pelo rosto sujo. Disse que eu não tinha escolha, que era melhor assim. Ela olhou para Jonas,
E ali, naquele olhar machucado, havia algo que fez seu coração apertar: determinação. Mas eu não podia fazer isso. Miguel, ele é meu filho. Ele é a única coisa boa que restou de tudo isso. Jonas engoliu em seco. Mesmo tão jovem, Sofia já tinha aprendido que era lutar por alguém que ama. Então eu fugi, ela continuou. Esperei até ele sair da cidade, juntei algumas roupas e corri. Eu não sabia para onde ir. Só queria salvar meu bebê. Ela fez uma pausa, respirando fundo, tentando recuperar o controle. Achei que tinha conseguido. Que ele nunca me encontraria. Ela tremeu e olhou diretamente para Jonas, seu olhar carregado de um desespero contido. Mas ele sabe. Jonas franziu a testa. Como assim? Sofia passou a língua pelos lábios ressecados, como se as palavras fossem difíceis de dizer. Ontem, quando eu ainda estava tentando encontrar um lugar seguro, percebi que estava sendo seguida. Um carro preto, sempre no mesmo quarteirão, andando devagar. Jonas sentiu um nó se formar no estômago. Tem certeza? Ela sentiu, os olhos arregalados de medo. Eu vi um dos seguranças dele. Ele desceu do carro e começou a olhar ao redor. Foi quando eu corri para o mato e acabei vindo parar aqui. Jonas sentiu a raiva subir. Esse desgraçado não só destruiu a infância daquela menina, como agora estava caçando ela e seu filho. Ele respirou fundo, tentando manter a calma. Ele não vai te encontrar aqui. Sofia olhou para ele, incerta. Você não entende, ele sempre consegue o que quer. Ele tem dinheiro, tem contatos. Se ele descobrir que estou aqui... Ela não terminou a frase, mas Jonas sabia exatamente o que ela queria dizer. Ele apertou os punhos, sua mente já começando a trabalhar em um plano. Ninguém vai encostar um dedo em você ou no Miguel, ele disse, sua voz firme como pedra. Sofia o olhou, com um misto de esperança e medo. Jonas sabia que, a partir daquele momento, sua vida nunca mais seria a mesma. Mas uma coisa era certa: ele não deixaria aquele monstro chegar perto da menina e do seu filho. Não enquanto ele estivesse ali para protegê-los. Jonas sentia seu peito subir e descer de forma pesada. Cada palavra dita por Sofia parecia ter cravado garras afiadas dentro dele. A menina diante dele não era apenas uma jovem mãe desesperada, ela era uma criança fugindo de um monstro, carregando um bebê inocente nos braços. Ele olhou para Sofia e viu sua expressão de exaustão, seus ombros caídos, seu olhar perdido, como se estivesse esperando pelo pior. Como se já tivesse aceitado que, mais cedo ou mais tarde, aquele homem a encontraria e arrancaria Miguel de seus braços. Mas Jonas não ia deixar isso acontecer. O sangue fervia em suas veias. Por um instante, ele voltou no tempo, lembrando-se de todas as pessoas que já havia perdido. A vida lhe ensinara, de maneira cruel, que o destino podia ser impiedoso, que às vezes os mais fracos eram esmagados por aqueles que tinham dinheiro e poder. Mas isso não significava que ele aceitaria essa injustiça de cabeça baixa. Não agora. Sofia e Miguel estavam sob seu teto. E ninguém, tiraria essas duas almas inocentes dali. Jonas respirou fundo, seus olhos assumindo uma firmeza que não deixava espaço para dúvidas. Ele nunca vai te tocar de novo, disse, sua voz soando como uma promessa de ferro. Sofia regalou os olhos, surpresa com a firmeza dele. Mas, você não sabe do que ele é capaz. Ele tem dinheiro, tem homens armados. Ele manda em tudo onde eu morava. Jonas cruzou os braços e encarou a menina com seriedade. Dinheiro não compra tudo, Sofia. E sabe o que mais? Ele pode ser poderoso na cidade de onde você veio, mas aqui, nessa fazenda, ele não manda em nada. Sofia piscou algumas vezes, como se tentasse processar aquelas palavras. Você não tem medo dele? Jonas soltou um riso seco, sem humor. Medo? Não. Nojo, sim. Raiva, com certeza. Mas medo?
Nunca. O fazendeiro se virou, andando pelo celeiro, seus passos ecoando no chão de madeira. Sua mente já começava a traçar um plano. Ele tinha amigos na cidade, gente de confiança, pessoas que sabiam lidar com ameaças. E ele próprio não era um homem indefeso, cresceu no campo, enfrentando a vida dura com as próprias mãos. Se aquele desgraçado achava que podia simplesmente aparecer e levar o que queria, estava muito enganado. Você tem para onde ir? Alguma família? Alguém em quem confia? Ele perguntou, sem desviar o olhar da porta do celeiro. Sofia hesitou. Não tenho ninguém. Jonas sentiu os dentes se apertarem. Esse homem não era apenas cruel, era um covarde que usava o medo para controlar todos ao seu redor. Ele virou-se novamente para Sofia. Então você fica aqui. Pelo tempo que precisar. Sofia regalou os olhos. Mas, e se ele vier? Jonas abaixou-se na frente dela, para que ficassem na mesma altura. Seu olhar encontrou o dela, firme, inquebrável. Se ele vier, vai se arrepender de ter colocado os pés na minha propriedade. Houve um silêncio carregado entre eles. Sofia olhou para o homem à sua frente. Ele era alto, forte, tinha mãos calejadas e olhos que pareciam enxergar muito além do que se via. Ele não era como os outros homens que ela conhecera. Havia algo diferente nele. Pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu algo próximo da esperança. Obrigada, ela sussurrou, apertando Miguel contra o peito. Jonas apenas assentiu, sua mente já trabalhando no que precisava ser feito. Ele não sabia o que o futuro reservava, mas sabia de uma coisa: enquanto tivesse forças, ninguém tocaria naquela menina ou em seu filho. Ele não permitiria que mais uma vida fosse destruída por um homem sem alma. E se aquele desgraçado tentasse algo, bom, então ele teria que lidar com Jonas Albuquerque. O amanhecer trouxe um silêncio incomum para a fazenda. Os pássaros, que sempre saudavam um dia com seu canto, pareciam hesitantes naquela manhã. O vento soprava devagar, balançando a copa das árvores ao redor da propriedade. Mas Jonas sabia. No fundo, ele sabia que aquele era o dia. Sofia estava dentro da casa, junto com Miguel, tentando manter a calma, mas era evidente que seu medo crescia a cada hora que passava. Ela mal dormira na noite anterior. Jonas também não. Ele se levantou cedo, como fazia todos os dias, mas dessa vez não foi para alimentar os cavalos ou verificar as cercas. Dessa vez, ele pegou a espingarda que há anos descansava atrás da porta de seu quarto. Limpou-a, checou a munição e colocou o coldre no cinto. Ele não queria violência. Nunca quis. Mas se aquele homem achava que poderia entrar em sua fazenda e simplesmente tomar o que queria, estava muito enganado. Pouco antes do meio-dia, Jonas viu a poeira se levantar na estrada de terra que levava à fazenda. Seu olhar endureceu. Um carro preto, reluzente sob o sol, deslizava pelo caminho como um predador se aproximando da presa. O motor roncou quando o veículo parou bem em frente à casa. As portas se abriram lentamente. 3 homens desceram. 2 eram claramente seguranças, homens altos, de terno, óculos escuros e rostos impassíveis. Mas foi o terceiro que fez o sangue de Jonas ferver. Ele saiu do carro com calma, ajeitando os punhos do terno caro, como se tivesse todo o tempo do mundo. Seu cabelo estava perfeitamente penteado, sua expressão era de puro desprezo. Era ele. O homem que Sofia tanto temia. Jonas permaneceu imóvel na varanda, sua espingarda apoiada no ombro, sua postura firme como uma rocha. O homem olhou ao redor, analisando a fazenda com um olhar de superioridade. Belo lugar, ele disse, com um tom que irritou Jonas. Mas não estou aqui para apreciar a paisagem. Ele deu um passo à frente. Sei que ela está aqui. Jonas não se moveu. Não sei do que está falando. O homem sorriu de lado, como se achasse graça naquilo. Vamos, Sr. Albuquerque.
Não torne isso mais difícil do que precisa ser. Jonas finalmente descruzou os braços e segurou a espingarda de maneira mais visível. Difícil para quem? Para mim? Ou para você? Os seguranças ao lado do homem ficaram tensos, suas mãos se aproximando discretamente da cintura onde, com certeza, carregavam armas. O sorriso do homem sumiu. Ela é minha. E aquele bebê também. Aquelas palavras fizeram Jonas sentir o sangue ferver. Ninguém pertence a você. O homem suspirou, como se estivesse lidando com um teimoso. Essa garota fugiu com algo que me pertence, disse, sua voz carregada de arrogância. E eu quero de volta. Jonas sentiu seu maxilar se contrair. Se referindo a uma criança como se fosse um objeto? É assim que você pensa? O homem sorriu friamente. Eu penso que posso conseguir tudo o que quero. Jonas inclinou levemente a cabeça, observando os seguranças. Então me diga, até onde está disposto a ir por isso? O homem estreitou os olhos, impaciente. Você acha que pode me impedir? Um simples fazendeiro, no meio do nada? Jonas deu um passo à frente. Não sou só eu. O homem franziu a testa, sem entender. Foi então que um barulho veio da estrada. Outro carro surgiu, levantando poeira, e logo depois mais dois. Viaturas da polícia. Os seguranças se entreolharam, surpresos. O homem, por sua vez, cerrou os dentes. O que é isso? Jonas apoiou a espingarda contra o ombro e deu um pequeno sorriso. Chama-se lei. Você pode até mandar onde veio, mas aqui, as coisas não funcionam assim. O xerife local saiu do carro e veio direto para o grupo. Ele conhecia Jonas há anos e confiava em sua palavra. Recebemos uma denúncia, disse o xerife, olhando diretamente para o homem do terno. Investigamos e encontramos provas de que você está sendo procurado por crimes graves. O homem ficou vermelho de raiva. Isso é um absurdo. Não tem nada contra mim. O xerife cruzou os braços. Temos sim. E você vai responder por cada um deles. Os seguranças deram um passo à frente, mas logo foram cercados pelos policiais. O homem ainda tentou argumentar, mas já era tarde demais. Em poucos minutos, ele estava algemado, sendo colocado na viatura. Jonas apenas observava. Quando o carro desapareceu pela estrada, ele respirou fundo. O perigo havia passado. Ele se virou e entrou na casa. Sophie estava no corredor, com Miguel nos braços, os olhos cheios de lágrimas. Ele se foi? Jonas assentiu. Sofia soluçou e, pela primeira vez desde que chegou à fazenda, desabou. Jonas não hesitou. Aproximou-se e, com um gesto gentil, colocou a mão em seu ombro. Acabou, Sofia. Você está livre. Ela fechou os olhos, abraçando seu bebê com força. E naquele instante, soube que tinha encontrado não apenas um abrigo, mas um verdadeiro lar. O sol se punha atrás das montanhas, pintando o céu com tons de laranja e dourado. A brisa fresca soprava sobre os campos, balançando suavemente o trigo dourado que crescia na fazenda. Era um fim de tarde tranquilo, mas para Sofia, era muito mais do que isso. Era o primeiro dia em que ela realmente sentia paz. Depois de tudo o que aconteceu, depois do medo, da fuga e do confronto, agora ela estava ali, segurando Miguel nos braços, sentada na varanda da casa de Jonas, sem precisar olhar por cima do ombro. Pela primeira vez em muito tempo, o perigo não estava à espreita. Jonas Albuquerque, o fazendeiro de expressão dura e coração gigante, mantinha-se próximo. Desde o dia em que decidiu protegê-la, nunca se afastou. Ele a ajudou a reconstruir sua vida, a entender que não estava sozinha. Com o tempo, Sofia começou a perceber que aquele homem, que no início era apenas um estranho, agora era a pessoa mais próxima que tinha. Ele não apenas lhe ofereceu abrigo, ele lhe ofereceu um lar.
Jonas não queria que Sofia e Miguel vivessem com medo do futuro. Ele sabia que o sistema poderia ser cruel com meninas como ela, sem família, sem recursos, sem ninguém para lutar por elas. Então, tomou uma decisão. Foi até a cidade e procurou um advogado. Explicou tudo. Ele queria legalizar a guarda de Sofia e do bebê, garantir que ninguém mais pudesse arrancá-los daquela vida que haviam começado a construir. Não foi um processo simples. Havia burocracia, audiências, documentos. Mas Jonas não desistiu. Ele compareceu a cada reunião, enfrentou cada obstáculo. E Sofia, que no início temia que isso fosse um sonho bom demais para ser verdade, começou a acreditar. Um dia, após meses de espera, a resposta veio. Você tem a guarda legal da menina e do bebê, Sr. Albuquerque, disse a assistente social, entregando os papéis para ele. Jonas pegou os documentos, mas em vez de sentir apenas alívio, sentiu algo mais profundo. Algo que ele nunca tinha sentido daquela forma antes. Ele havia se tornado algo mais do que um protetor. Ele havia se tornado uma família. Os anos passaram, e a fazenda se encheu de risadas novamente. Miguel cresceu correndo pelos campos, brincando com os cães e ajudando Jonas a alimentar os cavalos. Era um menino forte e alegre, com olhos brilhantes e uma energia que encantava a todos. Sofia, por sua vez, também floresceu. Com o apoio de Jonas, voltou a estudar, terminou a escola e, mais tarde, decidiu seguir a área de veterinária. Queria retribuir o amor e cuidado que encontrou na fazenda, ajudando os animais que tanto aprendeu a amar. Ela nunca mais teve medo. O passado, que antes a assombrava, agora era apenas uma lembrança distante. E tudo isso por causa de um homem que decidiu que ela merecia mais do que apenas sobreviver. Certa noite, enquanto o jantar era servido na mesa de madeira rústica da fazenda, Miguel olhou para Jonas e perguntou: Vovô, pode me passar o pão? Sofia engasgou com um suco, surpresa. Jonas, que estava servindo um pedaço de carne no prato do menino, parou por um momento. Como é que é, menino? Miguel sorriu, inocente, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Você é meu vovô, né? Sofia olhou para Jonas, esperando sua reação. Jonas colocou o garfo na mesa e limpou a garganta. Então, deu um longo suspiro e bagunçou os cabelos do garoto com uma risada baixa. Bom, acho que sou, né? Sofia sorriu, segurando as lágrimas. Jonas nunca teve filhos. Nunca imaginou que um dia teria uma família. Mas agora, sentado naquela mesa, com Sofia e Miguel ao seu lado, percebeu algo. Ele não havia apenas ajudado uma menina e seu bebê. Ele havia ganhado algo que jamais esperou. Ele havia ganhado uma família. E naquele instante, soube que nunca mais estaria sozinho. Se você gostou dessa história, aperta o botão de gostei, se inscreva para ouvir mais e compartilha com quem também vai curtir. Assim você ajuda o canal a continuar. Também comente o que achou. Obrigado por assistir e até a próxima.